Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 126. E o texto diz assim: Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. E aqui então o Salmo deixa muito claro que este é um contexto de afastamento, de peregrinação, é um contexto de exílio, é um contexto de cativeiro que está sendo restaurado. E assim nós temos, em primeiro lugar, a ênfase na alegria do retorno. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando, como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Então houve neste retorno uma grande alegria. E assim nós entendemos que o cativeiro para este povo foi real. Foi um momento na história de Israel marcado por um desejo de liberdade, um sonho de retorno à liberdade da terra prometida, bem como o desejo de que a alegria fosse restaurada, e de fato foi. Então, o texto fala como que descrevendo a surpresa, quase que a atitude de êxtase diante da grande bênção que foi o retorno, ao ponto de nações vizinhas reconhecerem a grandeza do que Deus havia feito pelo seu povo. Então, em primeiro lugar, nós precisamos relembrar que a vida cristã ela é marcada por momentos de exílio, momentos de cativeiro, momentos de afastamento, quando nos sentimos peregrinos em terra estranha. E o que precisamos relembrar também é que existe alegria no retorno. E o Salmo fala sobre o momento quando eles puderam retornar daquela situação para uma situação renovada de prosperidade. E quão marcante foi, e esta mesmo, marcada por grande alegria. Em segundo lugar, nós temos a alegria do reencontro. Verso 3, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. E assim o texto fala sobre esta alegria do reencontro, o reencontro com o trabalho, o reencontro com a produtividade, o reencontro com a prosperidade das circunstâncias que agora serão outra vez positivas e favoráveis. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Esta alegria de terem voltado, esse reencontro com a terra, o reencontro com a rotina, o reencontro com as pessoas que um dia ficaram para trás, o reencontro com a cultura, com a língua, com os sabores, com as cores, com a música. E assim existe a alegria do reencontro, não somente com a geografia que um dia amaram e quão bom é estarmos de volta em casa, mas a alegria também de estarem se reencontrando com outros, mas acima de tudo a alegria que expressa um reencontro com elas mesmas, um reencontro interno. E o tempo de cativeiro, de isolamento, de afastamento, de exílio
ele faz com que as pessoas se sintam muitas vezes sozinhas e isoladas e talvez sem aquela convicção de identidade que um dia existira. Mas quando o retorno acontece, existe alegria nele e também um reencontro que é consequência deste retorno, também igualmente marcado por alegria. E existe alegria porque existe uma libertação divina. O salmista diz: de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Então o salmista descreve a vida como ainda estando marcada por leitos secos, de rios que um dia fluíram, mas agora a alegria está sendo restaurada e os rios voltarão a fluir. E isto se dá, esta convicção está embasada, ela se dá em função de terem retornado, e este já foi um milagre em si mesmo. Agora o Deus que fez com que eles retornassem será o mesmo Deus que fará com que os recursos sejam providos para que a vida volte a prosperar. Então o retorno foi um início de uma renovada prosperidade. Existe alegria completa no Senhor. O Senhor fez isso por nós, por isso nós estamos alegres. Existe uma alegria completa neles mesmos. Nós estamos alegres, esta é a nossa convicção, essa é a nossa experiência. E estaremos também, mais uma vez, em harmonia com a terra, estaremos em harmonia com aquilo que nos cerca. Os rios hoje secos voltarão a fluir e assim a vida está de volta de uma maneira unificada, mas também abençoada, dando sentido completo e alegria completa na vida daqueles que creem. Depois o Salmo fala sobre a alegria do repartir. E este é um princípio bíblico que acompanha todo aquele que crê de Gênesis a Apocalipse. O importante é que você, tendo sido abençoado e nos seus caminhos prosperado, uma vez que você enriqueceu, a razão para isto é para que outros sejam ajudados. E assim nós temos a alegria do repartir. Verso 5: aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Hoje os leitos estão secos, os rios voltarão a fluir, em breve a terra estará pronta para a semeadura, um dia para a colheita. Uma vez que isto acontecer, nós repartiremos com aqueles que ainda causam tristeza em nós por não estarem na mesma posição de bênção, de plenitude, de satisfação, de contentamento, e assim precisam eles mesmos retornarem. E nós que já retornamos, nós que já fomos assim abençoados com o reencontro com outros, com a terra, e estamos experimentando esta alegria, esse reencontro conosco mesmos, agora temos que pensar naqueles que carecem, naqueles que ainda não desfrutam das mesmas porções que nós já desfrutamos. E por esta razão, então, o salmista fala sobre a alegria de repartir, que começa com um pouco de lágrimas, mas estas lágrimas, elas podem ser entendidas como lágrimas de tristeza, elas podem ser lágrimas de uma dor que está na alma, mas também estas lágrimas podem ser lágrimas de alegria, porque agora estão na posição de semearem e um dia estarem também na condição, se encontrarem na condição de poderem colher e assim compartilhar com outros que passam fome. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria. Não, eu sei que existe aqui este aspecto bem conhecido de que o sair para semear é marcado por tristeza em função das lágrimas e eles voltarão sorrindo. Mas eu quero propor que nem sempre lágrimas são sinônimos de tristeza. Eu já vivi o derramamento de lágrimas, o me emocionar,
E eu tenho certeza que você já experimentou isso também por alegria. Há momentos que enaltecem a alma de maneira tão profunda, coisas que você observa, um gesto de compaixão, um momento feliz na sua vida, uma conquista. E isto é marcado por lágrimas, não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de alegria. O contexto aqui é de uma tristeza que foi restaurada, eles estão voltando, e o contexto é um contexto de alegria. E eu quero propor então que o sair semeando pode ser sim um sair semeando com lágrimas de tristeza, porém é possível, em função do contexto do salmo, entender que estas são lágrimas de alegria. Estamos em condições de semear novamente, e um dia chegará quando colheremos, e uma vez colhida, a safra, nós enviaremos produtos e bênçãos e porções para aqueles que ainda não têm. Eles voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. E assim nós temos que o investimento é um investimento compassivo. Eles saem semeando, pensando não somente em si mesmos, mas em outros. E o Salmo fala de uma recompensa que será jubilosa. Eles saíram semeando com lágrimas e voltarão alegres com as suas colheitas. E estas colheitas serão compartilhadas. A terra que um dia estava estéril, agora está frutificando. Eu que estava distante, agora estou em meu endereço de novo. Eu que um dia estava triste, agora estou feliz. E isto é o Salmo 126, descrevendo a importância também de repartir aquilo que de Deus temos recebido. E é por esta razão que nós desejamos tanto que as pessoas experimentem o amor de Cristo, experimentem aquilo que nós já experimentamos, experimentem o perdão, a chance de recomeçarem, assim como um dia Cristo veio ao nosso encontro e nos perdoou, e nos encontrando no lamaçal do pecado, proferiu palavras abençoadoras que fizeram com que nós tivéssemos ânimo e condições e oportunidade de ficarmos em pé novamente e recomeçarmos. Na história do povo de Deus existiram vários exílios. No Antigo Testamento existiram momentos de exílio no Novo Testamento, quando eles foram dispersos, quando eles foram enviados para longe. Indivíduos passaram por momentos de exílio, de cativeiro, de aprisionamento, de limitação de movimento, de distanciamento, de estranhamento. Todas essas palavras que compõem este contexto de se sentir onde você se sente distante. E o que é mais fascinante é que você não precisa estar, por exemplo, em exílio em um outro continente para se sentir assim. Na mesma casa onde você foi criado, no mesmo contexto onde você tem parentes e amigos por perto, você pode se sentir tão sozinho e tão exilado como se estivesse condenado a tempos em outro lugar desconhecido, onde nenhuma pessoa é amiga, onde você não conhece nada dos costumes e da cultura. É interessante que uma pessoa pode se sentir tão vazia, tão triste, tão distante, estando longe, mesmo como estando perto. E a bênção é que, quer nós estejamos exilados longe, quer nós estejamos vivendo exílios internos e muito próximos, o fato é que Cristo faz toda a diferença, e o seu sangue é capaz de dar-nos oportunidades renovadas de sermos objeto de investimento divino, e uma vez desfrutando desses investimentos, investirmos em outros que igualmente precisam da bênção do Senhor. Pedro, escrevendo a carta, sua primeira carta, eu quero ler a saudação da carta, que é muito importante nesse contexto. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta para o povo de Deus, que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele,
a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Uma outra versão diz, pela aspersão do sangue, que vos tenham mais e mais a graça, que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Em outras palavras, onde quer que eu e você estejamos, lembremos-nos sempre de que pela graça do Deus Trino de Israel, nós fomos assim escolhidos para vivermos o propósito dele para nós e sermos um povo dedicado a fim de obedecer o Senhor Jesus Cristo e experimentarmos dele a prosperidade. Que o Senhor Deus para isto mesmo nos ajude e que nós possamos experimentar a alegria do retorno, a alegria do reencontro e a alegria de repartir. Tudo isto focado, centrado e para a glória de Cristo. E que o Deus Trino de Israel, para este fim, nos ajude. Amém e até a próxima.